Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Santo e abençoado dia você, empresário, empreendedor, trabalhador, comerciante, lojista, família, profissional de todas as áreas. Nesta manhã de sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, estamos aqui louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida, por mais um dia que nasce, e que o Senhor nos concede essa graça de nos levantarmos, respirar este ar que paira sobre a terra. Colhendo você que já está conosco neste momento para rezarmos juntos o texto do empreendedor, e já convido você a deixar teu like, deixa teus comentários e compartilhar esse texto para que outras pessoas também possam vivenciar esta graça de Deus. E vamos invocar sobre nós a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos meditar na citação bíblica, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa é a resposta que Nossa Senhora dá para o anjo Gabriel quando a visita, saudando e informando que ela seria a mãe do Salvador. O anjo precisava levar a resposta de Maria. Assim, mesmo sendo um plano de salvação de Deus para a humanidade, Deus não ia forçar a vida de ninguém. Deus fez o convite, anunciou, entregou aquela missão. Então, Maria foi chamada, mas ela também tinha um livre arbítrio para dizer se aceitava ou não aquele plano de Deus. Sem saber como iria acontecer, sem saber como se sucederia a partir dali, ela disse o seu sim para Deus. Um sim dado para Deus é um sim que não pode voltar atrás, mas um sim que precisa ser renovado todos os dias. Então, no mundo dos negócios, você é empreendedor, você é empresário, você é comerciante, você tem uma missão de servir as pessoas, né? Quem empreende, quem tem aí o seu ramo de empresa, está servindo as pessoas em algo que elas necessitam. Você que vende os seus produtos, é um produto que o cliente precisa. Você que vende o seu serviço, é um serviço que o cliente precisa. Para empreendedores, nós empreendedores precisamos refletir, observar os traços da bondade de Deus, dos direcionamentos de Deus. Precisamos aceitar os riscos e responsabilidades com humildade e confiança. A confiança plena que nós precisamos ter, primeiramente, é em Deus. Por isso que a gente reza o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria para prosperar nos negócios. Então, precisamos ter essa confiança e fazer a nossa parte, porque Deus vai agir diante daquela missão que nos é confiada. Maria não tinha todas as respostas, mas ela confiou no propósito maior, no propósito de Deus. Como empreendedores, empresários, a gente não tem resposta para muitas perguntas, para muitas demandas, até mesmo para começar aquele negócio, também para implementar um novo projeto no teu negócio. E como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Você não tem essas respostas, mas confiamos
no propósito maior, que é o propósito de Deus. Então, se Deus inspirou, colocou no teu coração para fazer algo, Deus tem algo maior para tirar daquele sentimento, daquele propósito que está no teu coração. Então, que nesse dia de hoje nós possamos também sermos resilientes, assim como Maria perseverou diante de críticas e dificuldades. Empreendedores devem se manter firmes, mesmo quando os resultados demoram. A gente não vê os resultados da noite para o dia, tem um tempo. Então, precisamos esperar o tempo certo da multiplicação acontecer. Então, vamos pegar nossa arma de batalha para lutarmos contra as forças do mal espirituais espalhadas nos ares. Então, as forças espirituais nós vencemos com as armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar, coloca agora diante de Deus, rezando pela vida dos seus clientes. Clientes novos, clientes antigos, clientes fidelíssimos, clientes que vestem a camisa, que divulgam o teu produto, que divulgam os teus serviços. Clama por eles, apresenta cada um diante do Senhor. Reza por seus fornecedores, colaboradores, funcionários, líderes, sócios, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Quarto mistério, coloca diante de Deus agora a tua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. É preciso estruturar, organizar, encaminhar para que possamos verdadeiramente ver onde existem as falhas e melhorar o que precisa ser melhorado. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, o mistério da gratidão, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seus negócios durante toda essa semana. Hoje, sábado, último dia da semana, algumas empresas em comércio, empreendedorismo funcionam dia do sábado até meio-dia, até às 14 horas. Outras começam o seu movimento a partir das 14 horas, na parte da noite. É preciso ser grato a Deus pelos resultados dessa semana. Mesmo que eles tenham sido negativo, seja positivo, a mão de Deus tudo conduz. E quando a mão de Deus toca, tudo se transforma. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer.
Vamos rezar junto a oração do empreendedor. Coloca agora diante de Deus, para um minutinho que você está fazendo. Apresenta o teu negócio, apresenta o nome do teu negócio, o nome da tua empresa. Coloca diante de Deus o teu empreendimento, o teu comércio, a tua loja, o teu ateliê, a tua oficina. Coloca diante de Deus o teu frigorífico, a tua pizzaria, marcenaria. Coloca diante de Deus todo o ramo de atividade que está em tuas mãos, a tua profissão, a tua família. E rezemos com confiança no poder de Deus que tudo pode realizar e transformar. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males, do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizamos o nosso momento com o texto do empreendedor, agradecendo a você que reza, que mantém essa fidelidade, você que já percebe os sinais de Deus nos teus negócios, diante da tua intimidade, da tua busca em Deus, buscando a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E convido você a deixar teu like, deixa os comentários e compartilha para que outras pessoas também possam experimentar, vivenciar essa graça de Deus. E hoje é sábado, dia do desfrute, dia do descanso. Desfrute do seu trabalho, do suor do seu trabalho nesse dia de hoje. Que o Senhor derrame sobre nós, por intercessão da Virgem Maria, as graças que precisamos, o seu amor, a sua luz, a sua providência e a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia e vamos avançar, porque avançar é decisão. Tchau, povo de Deus. Tenham todos um ótimo final de semana. E segunda-feira, às 6h30 da manhã, estaremos de volta com o texto do empreendedor.